Quero cumprimentar a todos e dizer-lhes que nestas aulas que seguem, optei por, através do tópico dos textos, tecer alguns comentários. Espero que essa metodologia possa cumprir o papel de facilitar o entendimento do conteúdo. Um aviso é muito importante. Para que tenhamos um bom resultado no desenvolvimento do curso, é importante que todos tenham uma dedicação talvez ainda maior do que venham tendo nas outras disciplinas. Sugiro que tomem nota das dúvidas e em seguida transcrevam-na nos respectivos fóruns de discussão. Muito bem, considerações feitas, vamos começar. Ética e tragédia em Platão. Por que falar em ética? Talvez seja essa a pergunta que mais estimula o pensamento filosófico desde a metade do período arcaico. Segundo Gabriele Cornelli, não é fácil. De fato, não é nada fácil. Basta tocarmos nesse tema que uma avalanche de outros temas se apresentam, elevando a discussão a um grau de dificuldade ainda maior. Talvez um dos motivos que torna essa discussão tão difícil é também, segundo Gabriele Cornelli, o fato de não encontrarmos a ética disposta enquanto disciplina, sobretudo na filosofia antiga. Ora, mas por quê? Bem, entendendo que toda a estrutura do pensamento é circunscrita pela necessidade que no início do período pré-socrático, lá onde houve a ruptura com a estrutura mítica, podemos demarcar como período cosmológico, tendo, obviamente, o cosmo e, consequentemente, a natureza como centro de observação filosófica. Assim, o ser era observado e pensado dentro dessa estrutura, a saber, uma estrutura cosmológica. Haja vista entendermos que tanto o universo, cosmo, quanto o homem, ser, e as divindades, Deus, eram partes integrantes de um universo unificado, homogêneo, todo ele disposto no mesmo plano. Assim, podemos afirmar ter havido um certo descuido por parte dos pré-socráticos com o ser do homem. Ele foi encoberto pela sombra do véu da natureza e isso não permitiu que fosse pensado sob um aspecto de uma natureza específica. A consequência disso se deu posteriormente, na dificuldade da compreensão racional e científica sobre a areté humana, ou seja, a excelência humana. Houve uma grande dificuldade também por parte dos filósofos pré-socráticos em pensar e justificar as leis, as regras e as prescrições às quais o homem tenta conformar-se no seu agir. Que o homem é o integrante do cosmos, disso não se tem dúvidas. E que a natureza, buscada por Tales, de certa maneira explicável em certo sentido, disso também não se tem dúvida. No entanto, essa explicação era imprecisa no que tange a sua essência. O homem era explicado pelos pré-socráticos sob um aspecto geral, como uma coisa ao lado de tantas outras coisas que compunham a natureza, como objeto de si e não como sujeito. É indubitável que na filosofia da natureza o homem não alcançaria o destaque merecido, até porque ela era uma filosofia da natureza. E com isso, a possibilidade de um lugar de destaque, de um lugar privilegiado, era injustificável e, até certo ponto, absurda. Platão trágico. Por mais que possa parecer controverso, existe, por parte de Platão, uma profunda ligação com a tragédia. Prova disso são as referências encontradas em Diógenes Laércio, que dão conta de imbricada familiaridade de Platão com os gêneros da tragédia e da comédia. No entanto, buscaremos essa referência apenas como ponto de partida para entendermos um pouco mais o desenvolvimento intelectual de Platão e a sua crítica contumaz à poesia e, sobretudo, à tragédia. Um dos elementos que irão, sem dúvida, reforçar a autoridade da crítica à tragédia é o forte laço familiar que Platão teve. Por exemplo, Crítias era um destacável membro da família de Platão. Ele é um renomado autor de tragédias, dentre elas, talvez, sua mais famosa, denominada Sísifo. Um outro elemento reforça o tom da crítica, que é a proximidade de Platão com Eurípides, a ponto deles viajarem juntos ao Egito a fim de encontrarem outros flancos do conhecimento.
Todas essas referências não constituem um impedimento à crítica, muito pelo contrário, elas atuaram como uma base extremamente sólida para o empreendimento da crítica, aqui destacada com uma evidência maior a obra A República, sobretudo no livro 3. Talvez, dentre os elementos citados, o mais significativo seja a influência de Sócrates. Por entendermos que, na tentativa dele, Sócrates, de constituir e, por que não, popularizar o seu pensamento filosófico, era importante demarcar posição frente a um, digamos, adversário à sua altura. É sabido que Sócrates trava uma série de embates, muitas vezes acalorados, com os principais autores de tragédias, de comédia e de drama da época. Pode ser que este percurso tenha sido adotado por Sócrates. No entanto, Platão, apesar da influência, opta por um caminho, da influência socrática, opta por um caminho um pouco diferente. Ele não descarta pura e simplesmente a tragédia e nem a comédia. Muito pelo contrário, ele se utilizará delas para a construção do seu pensamento filosófico, que tem como um fim uma espécie de reformulação da cultura grega. É justamente nesse espaço de reformulação cultural que Platão se tornará um pioneiro na discussão sobre questões éticas e antropológicas já nesse período, a saber, período clássico, compreendidos entre o século IV e V a.C. O conflito da cidade com a alma. Para entendermos o objetivo de Platão ao promover essa crítica, em especial à tragédia, teremos que darmos um passo atrás e, com isso, entendermos como se deu a concepção de alma trágica constituída no seio do pensamento órfico-pitagórico. A alma que surge nesse ambiente místico-filosófico é a alma, ou melhor, a concepção de alma que irá desafiar a estrutura da polis grega, que irá contrapor ao simbolismo de fundação do poder sobre o indivíduo. No entanto, temos dois caminhos representativos a apresentar. Um é a tragédia, que contribui com a sua incisão quanto à expressividade grega, e outro a sofística, com a sua elaboração teórica com ênfase à precisão. No âmbito das tradições órfico-pitagóricas e dionisíacas, que aconteceram por volta do século VI a.C., é que se pode falar de uma constituição de alma. Esta irá se indispor às seguintes concepções. Tradições épicas. A alma não é investida de valência moral ou sequer religiosa. Tradição médica. A alma aqui entendida como psique é o princípio animador do corpo vivo. Tradição órfica, pitagórica e dionisíaca. A psique assume um papel central para a orientação dos rumos da vida moral e religiosa do cidadão. Cabe aqui destacarmos que o simples fato de se pensar a concepção da alma sob a égide destas três estruturas do pensamento, digamos assim, não nos habilita a pensar uma aproximação entre elas. Muito pelo contrário, há um distanciamento, no mínimo, considerável entre eles. O que é por nós considerado é que ambos contribuem para um avanço no entendimento sobre o conceito de alma e no que este pode representar para a constituição do cidadão e, consequentemente, da cidade neste momento histórico. O ponto nevrálgico de junção deles é o entendimento do conceito de alma e dos novos rumos da crítica adotada por Platão. Quais os pontos de união entre estas estruturas de pensamento? Radicalidade. A experiência religiosa e filosófica segue uma rota de colisão contra a ordem da polis grega, propondo assim uma nova perspectiva denominada contracultural. Novas comunidades. Em consequência dessa rota de colisão, essas estruturas de pensamento contribuem para a constituição de novas comunidades, novas formas de vida, agora mais autônomas e independentes das estruturas tradicionais, a saber, da família, do etnos e polis.
Autodefinição. Estas estruturas de pensamento se opõem ao status quo político e religioso, ultrapassa a fronteira do enfrentamento, permitindo aos adeptos a recusa por completo de toda a atmosfera política. Como exemplo deste ponto, temos tanto a simbologia em torno do tempo e do corpo que são recusados. A alma socrática hiperracional, em meio a este cenário de conflitos, Sócrates astutamente inaugura uma tentativa de conciliação entre a teoria que recebe a alma com a cidade. Seu primeiro intento é propor uma laicização da alma. Com isso, ele torna a alma o centro da preocupação ético-política da cidade. Assim, Sócrates irá sugerir, através de suas incursões no pensamento filosófico, que o lugar da alma é inegavelmente no espaço da vida política pública. Assim, a alma socrática desenvolve uma dinâmica bastante interessante. Ela passa a coabitar dois espaços que são extremos, a saber, o espaço da episteme e o espaço da amatia, ou melhor, da ciência e da ignorância. Desta forma, a areté será compreendida no âmbito da possibilidade de conhecimento do bem e do mal. A alma trágica. Apesar de todo o esforço empreendido por parte de Sócrates, ele não conseguiu realizar a composição entre alma e cidade. Havia uma espécie de vaticinação, já no século V a.C., que parecia prever essa possibilidade. Um dos pontos que fundamenta esta afirmação é a desconsideração por parte de Sócrates da parte irracional da alma. Esta contribuição foi dada por Aristóteles e muito bem recebida pelos autores de tragédia do período. A tragédia, mesmo guardando alguns pontos de distinção interna, pode e deve ser entendida como um rico e promissor movimento literário que viabilizará uma reflexão, digamos, bem mais estruturada e franca sobre a política, a cultura e os preceitos éticos e morais do mundo antigo. A tragédia se alimenta profundamente do tema do conflito entre a alma e a cidade, partindo do pressuposto de que a cidade é uma fonte inesgotável de inspiração para a possibilidade de entendimento dos problemas da alma, do então mundo grego. Com isso, ela apresenta o que até então não havia sido apresentado: um profundo desajuste no interior da alma individual que acarreta em graves consequências para os rumos da cidade. Temos como exemplo personagens como Édipo de Sófocles, Agamemnon de Ésquilo, Medeia de Eurípides, Helena de Górgias. A crítica de Platão à tragédia. Diante do exposto, podemos perfeitamente entender quais eram, de fato, o motivo de Platão empreender tamanha crítica à tragédia. Como texto base para esse empreendimento, teremos, como sugerido, a República, em especial o livro 3. É nele que, segundo Gabriele Cornelli, está concentrada a maior parte da formulação da crítica de Platão à tragédia. A ética trágica de Platão. Independentemente de haver espaço no projeto platônico de refundação da cultura e, consequentemente, da cidade, há, como vimos, digamos, um lugar de destaque para a tragédia e a comédia no pensamento filosófico de Platão. Ele avança um pouco mais que Sócrates, promovendo um diálogo filosófico mais aprofundado, onde o tema da duplicidade da alma é o centro de seu filosofar. Com isso, ele aponta duas perspectivas que o permitem sair do lugar comum: reducionismo proposto pelo pensamento socrático e órfico-pitagórico. Vamos aos avanços citados. Primeiro, Platão constrói um novo modelo de alma humana que aceitará a sua tragicidade tripartindo-se em alma racional, alma agressiva e alma desejante. Segundo, reafirma ser necessária a composição, assim como Sócrates afirmava, entre alma e cidade, buscando para ambas o que ele denominará homologia, ou seja, a justiça como forma ordenada de existir. É isso. Até a próxima, pessoal.